O ano era 1987 e um grupo especializado de militares é convocado para uma missão de resgate em uma densa e quente floresta da América Central. E o que a princípio parecia ser apenas mais uma operação comum na vida daqueles soldados, logo se transforma em um pesadelo. E a missão agora é a luta pela sobrevivência. Dirigido pelo mestre da ação John McTiernan e estrelado por Arnold Schwarzenegger, além de uma série de outros atores de peso, o filme The Predator foi e continua sendo um clássico dos filmes de ação mesmo 38 anos depois de seu lançamento. Com um custo estimado de 15 milhões de dólares, a 20th Century Fox lançou o filme nos Estados Unidos no dia 12 de junho de 1987, onde conseguiu arrecadar mais de 59 milhões de dólares em razão de seu sucesso. E no filme, somos apresentados ao Major Alan Dutch Schaefer, um nome que pesa como chumbo, ombros largos, olhar de aço e um passado que o precede como o rastro de um predador silencioso. Liderando mais 6 homens, com cada um contendo suas cicatrizes e demônios, como o habilidoso e mercenário Mac, o especialista em explosivos Poncho, o machão e mascador de fumo Blaine, o rastreador Billy, o piadista Hawkins e um velho amigo de Dutch e aliado seu na Guerra do Vietnã, Dillon, que é agora agente da CIA, são encarregados de resgatar um ministro local, cujo helicóptero foi abatido em uma selva da América Central. Com o céu pintado em vermelho, como se já soubesse do sangue que seria derramado naquele dia, Dutch e sua equipe desceram de helicóptero ao amanhecer e, como fantasmas camuflados entre folhas e sombras, conseguiram localizar não apenas onde o helicóptero foi abatido, mas também o que fizeram com seus ocupantes. A cena encontrada era chocante. Corpos pendurados nos galhos como oferendas, esfolados, despidos de carne e identidade. Mas o que mais intrigava era que não foram mortos por disparos, nem facas. Algo os caçou, com método e prazer. A equipe seguiu, mas o que eles não sabiam era que aquela missão era apenas um teatro. Mesmo suspeitando das intenções de Dillon, Dutch e seus homens atacam um acampamento de guerrilha. Um a um, soldados inimigos foram surpreendidos e impotentes tombaram. Até os aliados russos, armados até os dentes, mal tiveram tempo de reagir. E o que parecia ser uma missão de resgate, logo se mostrou uma farsa, uma armadilha bem montada. Os prisioneiros não eram inocentes, eram agentes da CIA. E naquele instante, com o cheiro de pólvora ainda no ar e os corpos esfriando no chão, a verdade finalmente veio à tona. Dillon, o homem que Dutch confiava, ou ao menos tolerava, revelou o engano com a frieza de quem já cruzou muitas linhas. A história do ministro sequestrado. Mentira. Um conto fabricado. Uma isca colocada com precisão. Dutch nunca aceitaria usar sua equipe para assassinatos políticos. Nunca permitiria que seus homens fossem usados como peões num jogo sujo de guerra por procuração. Então, mentiram para ele. Dillon explicou o verdadeiro motivo. O acampamento precisava ser apagado do mapa antes que uma invasão soviética na região tomasse forma. Era uma jogada de xadrez suja, desesperada. E Dutch era a peça sacrificável. Como se não bastasse, Dillon confessou algo ainda mais sombrio. A equipe anterior da missão desapareceu sem deixar rastros. Foram os boinas verdes que vieram antes. Homens duros treinados para sobreviver ao impossível. Mas sumiram, evaporaram como fumaça. Agora, sob o peso da traição e a tensão crescente da selva ao redor, Dutch liderava um grupo já marcado. Não mais salvadores, agora testemunhas de algo muito maior e muito mais perigoso. Enquanto isso, sem a equipe tomar conhecimento, algo ou alguém os observava. Invisível, sem cheiro e sem som, ele os estudava e, como um espírito que tinha a floresta ao seu lado, começou a atacar um a um os homens de Dutch. E Hawkins foi o primeiro. Após tentar alcançar uma prisioneira que tentava fugir, acabou desaparecendo como um sopro levado pelo vento.
Sem chances de defesa, ele foi golpeado de forma brutal, com seu sangue sendo derramado nas folhas e seu corpo levado floresta adentro. Após encontrarem seu corpo, ou o que sobrou dele, tudo mudou. Os olhares dos que ali estavam se cruzaram, mas não por medo, mas sim por dúvida. Quem, ou o que, teria a façanha de derrubar um soldado de forma tão rápida e silenciosa? Por que não levar Anna? Por que deixar testemunhas? A resposta era simples, e logo descobririam que aquilo que os caçava não matava por matar, mas sim por critérios bem definidos. Com a intenção de encontrar Hawkins, a equipe acabou se espalhando para que assim o perímetro averiguado se tornasse maior. Mas nada. Não encontraram nada. Foi então que Blaine caiu. Um disparo invisível acabou atravessando o gigante texano como se fosse papel, e junto de sua arma, M134 minigun acabou tombando como um tronco cerrado. Como o sargento Mack estava próximo do local, acabou se deparando com aquilo que abateu seu melhor amigo. Mas o que conseguiu enxergar foi apenas um lampejo, um vulto distorcido quase invisível, que apenas os olhos brilharam. E isso foi o suficiente para aquele local se transformar em um verdadeiro inferno. Com projéteis rasgando a mata como uma chuva de ferro, dispararam quase tudo o que tinham, fazendo com que a única coisa que ali restasse fosse fumaça e o cheiro da pólvora. Nada nem ninguém poderia sobreviver àquilo, mas, após buscas, a única coisa que conseguiram localizar foi um fio de sangue brilhando sobre uma folha. E ali souberam que, se aquilo que os caçava sangrava, também poderia ser morto. Naquela noite, então, ergueram acampamento. Um perímetro cercado por armadilhas e com alguns deles em alerta. Porém, assim como eles que não dormiam, a selva também fez o mesmo. Imaginando que haviam conseguido pegar o canalha, Mack realizou uma árdua batalha contra algo que havia caído na armadilha. Mas quando as lanternas iluminaram o ambiente que antes nada se via, constataram que um javali acabou invadindo o perímetro, ativando as defesas e enganando Mack. No meio de toda essa distração, o cadáver de Blaine simplesmente desapareceu. No dia seguinte, o Major Dutch olhou para o alto e entendeu que não era pelo chão que a criatura se movia. Com o claro intuito de focar sua caçada nesse maldito, libertou Anna, mas não por piedade, mas sim por estratégia, por precisar entender o que enfrentavam. Ali então, através de Anna, ouviram sua lenda. Quando era pequenina, achamos um homem. Ele parecia esquartejado. As velhas da vila fizeram o sinal da cruz e ficaram sussurrando coisas estranhas, meio loucas. El Diablo, caçador de hombres. Nos anos mais quentes ele aparece. E aquele tinha sido muito quente. Começaram a aparecer mais homens. Alguns foram achados sem a pele. E às vezes bem pior. Ele caça troféus de los hombres. Quer dizer, o demônio que faz dos homens os seus troféus. Tentando então mais uma vez jogar o jogo desse caçador, Dutch e sua equipe armaram uma nova armadilha. Porém, aquilo era mais rápido, mais cruel. Usando seu corpo como isca, o Major Dutch se arriscou, mas o que ganhou foi Poncho ferido, e a equipe separada quando Mack, no claro intuito de vingar a morte de seu amigo, seguiu sozinho movido pela raiva e o desejo de redenção. Dillon o acompanhou, mas nada daquilo foi o suficiente. Mack acabou sendo encurralado como uma presa fácil. E Dillon tentou, mas sem chances. Mortos entre galhos, onde ninguém os veria. Silenciados, ambos os combatentes tombaram, e assim, um a um, cabeça por cabeça, iam caindo. Enquanto fugiam com Poncho sendo carregado, Billy resolveu ficar e enfrentar a criatura com a clara intenção de atrasá-lo, mas não deu certo. Um grito de dor e morte foi escutado, e enquanto o silêncio tomou conta daquele momento, um disparo no ouvido de Poncho acabou arrancando o último suspiro daquele valente soldado, com Dutch tentando revidar, mas sendo atingido no braço, com Anna conseguindo fugir graças ao Major. Sozinho,
Dutch fugiu e, após uma queda impressionante, mergulhou rumo ao desconhecido, sendo esculpido pela floresta até uma praia lamacenta, sendo encoberto pelo barro que de seu corpo tomou conta. Quando um estrondo então foi ouvido, Dutch mais que depressa se escondeu. E ali, naquele momento, ele o viu. Viu o que abateu seus homens. Viu que aquilo era diferente de tudo o que imaginava. Engolido pelo silêncio, o caçador não o encontrou, percebendo então que a lama acabou escondendo o calor de seu corpo, o deixando invisível e o colocando quase que em pé de igualdade com a criatura. E é aí que o ponto de virada acontece. Pela primeira vez, o caçador está cego e Dutch tem uma chance. Ali, naquela margem silenciosa, nasce outra versão daquele homem. O soldado dá lugar à besta. A mente treinada para a guerra agora pensa como animal. Silencioso, estratégico, mortal, sem armas, sem aliados, sem saída. Dutch transforma a floresta em sua armadilha. Árvores viram lanças, lianas viram laços, e o fogo vira isca. Tudo foi planejado com calma, com fúria e com lógica, porque ele sabia, não teria uma segunda chance. O predador, sentindo o movimento, cai na armadilha. O que antes era caça, agora é alvo. E então o embate final começa. Dutch salta da escuridão como um espectro vingativo. Grita, provoca, atira. Mas o alienígena responde à altura. Força bruta contra a inteligência. Uma luta entre mundos. Dutch apanha, sangra, quase não levanta. Mas cada golpe recebido é um passo mais perto da vitória. Até que a armadilha se fecha. Um tronco de madeira preso por cordas despenca como a ira dos deuses. Esmaga o predador, quase o mata. Mas Dutch hesita. O alienígena está vulnerável, desarmado, exposto. E naquele breve momento, os dois se olham. Não como homem e monstro, mas como dois guerreiros, com cada um também tentando entender o que eles eram. Em seu último ato, um código de honra. Se vai morrer, vai levar todos com ele. Dutch corre para se salvar. A selva treme, a explosão engole a floresta, mas ele sobrevive. Coberto de cinzas, olhos vazios, o corpo uma cicatriz ambulante. Dutch é resgatado, mas aquele homem já não é o mesmo. Ele sobreviveu ao impossível, venceu o inimigo invisível e provou que, mesmo sem armas, sem tecnologia, sem chances, a mente e o instinto ainda são as armas mais letais da Terra. E assim se conclui o Predador, que para mim não é apenas um clássico dos anos 80. É o melhor filme de ação com temática alienígena já feito. Nenhum outro conseguiu misturar tão bem tensão, brutalidade, suspense e inteligência como esse aqui. É mais do que um filme de ação. É um duelo entre instinto e tecnologia, entre o que é humano e o que é predatório. E mesmo depois de tantas décadas, ainda prende, impressiona e arrepia. Esse é o poder de um verdadeiro clássico.